Queria pedir para que você abrisse no Salmo, livro de Salmo. Bem, só o meio tecnológico ajudar. Pronto, Salmo de número 118. Salmo de número 118. Todos acharam já? Amém? Aleluia. O microfone tá aí? Leia, por gentileza. Economizar a voz do 21 ao 29. Salmo 118, do 21 ao 29. Salmos 118, a partir do versículo 21. Dou-te graças porque me respondeste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Este é o dia em que o Senhor agiu. Alegremo-nos e exultemos neste dia. Salva-nos, Senhor. Nós imploramos. Faze-nos prosperar, Senhor. Nós suplicamos. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor, nós o abençoamos. O Senhor é Deus, e Ele fez resplandecer sobre nós a sua luz. Juntem-se ao cortejo festivo, levando ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, graças te darei. Ó meu Deus, eu te exultarei. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Sempre. Copo d'água, por favor. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. O título dessa mensagem é Sucote, vivendo como peregrinos. Essa semana houve a celebração de uma das 3 principais festas na cultura judaica. É a Semana de Tabernáculos. E nós vamos falar um pouco sobre isso essa noite. E na celebração do Tabernáculos, nós vimos... É importante, antes de falar de tabernáculos propriamente dito, a gente dar um passo atrás e lembrar do povo de Israel e a sua peregrinação pelo deserto. Então é interessante que eles passaram por diversas situações naquelas 4 décadas, mas em todos os momentos o Senhor protegeu e os guardou. O Senhor fez com que milagres maravilhosos acontecessem, não faltasse nada. E naquele momento das suas vidas, eles viviam literalmente em cabanas. E eram cabanas simples, cabanas operacionais, vamos dizer assim. Por quê? O povo hoje estava aqui, havia o mover de Deus até uma determinada distância, e ali Deus dava ordem para que parasse, e ali eles fizessem um simples acampamento. Passava ali talvez um dia, 2, descansava e o Senhor movia com eles de novo, e assim era a vida deles. Eles viviam como peregrinos. Então eles viviam uma situação transitória, de lugar em lugar. E quando você para pensar, poxa, eu vou morar numa casa por 6 meses. Porque depois de 6 meses, tem uma outra casa que eu estou comprando, preparando, ou alugando, ou eu estou mudando de bairro, ou de cidade, ou de estado, seja lá o que for. Quando você entra nessa casa para morar por 6 meses, você vai fazer uma grande obra estrutural nessa casa? Normalmente não. Só algumas pessoas que são viciadas em obra, que aí, meu amigo, começa a se tremer, e aí quando tá vendo, já tá virando concreto, tá no 2x1, 3x1, comprando lá, opa, já ia dar jabá da loja, ia lá naquela loja de material de construção, comprar azulejo, depois estiver patrocinando o ministério, a gente pensa em dar jabá, mas por enquanto não. E aí, tirando essas pessoas que gostam do negócio, tem uma pessoa aqui na igreja que gosta desse negócio de obra, né?
Você passa na casa que aqui tá comendo, caramba, tá construindo uma casa. Não, que eu fiz um negocinho aqui diferente e tal. Tem gente que faz churrasco, né, de vez em quando. Tem outros que já tem o prazer da questão da obra manual, propriamente dito, né? Então, se você for visitar no final de semana, vai de short, né? Vai de roupa de guerra, porque, meu amigo, não é para jogar um futebol, não, mas tá arriscado a tudo, abrir uns 2 sacos de cimento lá com ele, né? Na casa do outro, você abre 2 sacos de picanha. Na casa desse amigo aí, eu não vou dizer nomes por questões éticas, né? Mas 2 saquinhos de cimento, tá... Mas tem gente que gosta de fazer obra. Isso é um fato, tem gente que gosta, tem gente que sente prazer nisso, em ver as coisas acontecendo. Mas é normal você, quando não tem a expectativa de passar um tempo elevado num determinado imóvel, você não gasta tempo com ele. Imagina o povo de Israel, às vezes preparando um lugar para dormir por 1, 2 noites, 3 noites, às vezes uma semana, daqui a pouco eu já tenho que me mover de novo. Que tipo de construção eles faziam? Pergunto eu a você. Eles faziam cabanas, pequenas cabanas. E é interessante que eram cabanas simplórias, com coisas básicas. E o Senhor trouxe para eles de uma forma muito extraordinária uma reflexão espiritual que falava exatamente sobre isso. Sobre a questão deles precisavam entender que não só naquele momento da vida deles, eles precisavam manter isso. Mas como assim? Num outro momento, eles separariam uma semana do seu ano para fazer exatamente isso, viverem em cabanas. E aí você se pergunta, e por que Deus deu essa ordem para eles? E é muito interessante, enquanto eu orava sobre isso, né, eu lia e parava, e orava, e lia e refletia, eu lembrava, não poderia deixar de lembrar, primeiramente um testemunho que eu ouvi de uma pessoa que esteve na obra missionária, num campo de refugiados, se eu não me engano, na Jordânia. E ela contou uma história de pessoas cristãs que foram encontradas ali, morando naquele campo de refugiados da ONU, que tiveram, num momento anterior, uma grande condição financeira, uma grande capacidade, né, financeira. Então, essas pessoas estavam ali e traziam seu testemunho. Por quê? Eram médicos famosos, eram pessoas proeminentes, eram pessoas da política, e de repente veio um grupo do Estado Islâmico, tomou a cidade e falou, ó, vamos dar o papo. A situação é a seguinte, para não parecer que nós somos intransigentes, nós vamos te dar opções. Primeira opção, você deixar de ser traidor de Alá e declarar que Alá é Deus. Você tem essa opção. Você tem a segunda opção, de você não declarar que Alá é Deus e amanhã, quando o sol nascer, eu vou chegar na sua casa e não te encontrar. E aí, se eu não te encontrar, você não tem como declarar que ela é Deus. E a terceira opção, você acreditando em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, eu vou, quando o sol raiar, chegar na tua casa, vou perguntar se você nega, e aí, se não, eu vou fazer barbáries com você e com toda a sua família. Então, nós não somos intransigentes, nós estamos te dando 3 opções. Nós vamos voltar agora, e aí você, durante a noite, pensa o que fazer. E aí, o que você faz numa situação como essa? Adendo. Um detalhe. Se você decidir por não se curvar, você não pode levar nada que está dentro da sua casa. Você só pode sair com a roupa do corpo. E aí a gente pergunta, quantas pessoas constroem verdadeiros impérios à sua volta, fruto do seu sacrifício, do seu salário, do seu trabalho, não estou colocando isso em jogo, mas que acabam esquecendo quem é o Deus Todo-Poderoso, quem é o Deus, e daqui a pouco a gente vai entender por quê, que traz as chuvas, que traz a prosperidade, que traz a vida, e acaba vivendo em meio à sua conquista e às suas realizações de uma forma altamente egoísta. E aí eu paro e imagino essas pessoas fazendo essa declaração no campo de refugiados. Falar, poxa, eu estudei tanto, eu lutei tanto, eu construí tanto, eu tinha um verdadeiro palácio, eu tinha uma qualidade de vida extraordinária e, de repente,
Um dia alguém bateu na minha porta e falou, a coisa mudou. E agora você tem que largar tudo o que você tem para trás se você ama o teu Deus e a sua família. Porque vale lembrar que a promessa não era pura e simplesmente eu mato você e tua família. Não, eu vou fazer uma verdadeira barbárie com a sua família. E você que tem um pouco de criatividade, imagina o que poderia ser feito. Pois bem, agora, aqueles que um dia eram ricos vivendo em tendas, todas iguais, com a mesma quantidade de água por dia, com a mesma ração, quantidade de ração distribuída por dia, usando os mesmos banheiros químicos que todos os outros, traduzindo, de repente você tem tudo, no dia seguinte você não tem nada. O povo de Deus recebeu uma orientação do Senhor exatamente para viver Sucote. Porque vivendo Sucote, eles todo ano separariam uma semana para entender que seja a bênção que eles têm, seja a situação financeira que eles têm, eles precisam parar num dado momento e ficar como aquela pessoa mais simples e mais humilde. Porque do momento que você sai dessa tua zona de conforto e entra numa outra situação, quando você olha para ela, você tende a olhar para ela com mais humanidade. E preste bem atenção no que eu vou falar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Por todos esses quase 50 anos de vida que o Senhor me deu, onde eu já pude labutar das pessoas mais simplórias dentro de comunidade a berço de riquezas. Então, eu já tive o prazer de conhecer pessoas de todas as classes sociais. Para dizer todas, eu acho que eu só não conhecia até agora milionário. Né? Se você é milionário, tá assistindo, se quiser, me chama para a gente conversar, porque eu ainda não conheço um milionário. Agora, rico, tive o prazer de conhecer alguns. E é interessante que eu vi pessoas de classe média baixa muito mais arrogantes do que alguns ricos. Olha que interessante isso. Porque algumas pessoas que talvez vivessem com meio salário mínimo conseguem ter a capacidade de, quando começam a viver com 2 salários mínimos, permitir que a soberba entre dentro do seu corpo, da sua mente, do seu espírito, tome ele cativo de tal ponto, a ponto de ser mais soberbo do que alguém que é rico. Vai entender isso. Mas eu conheço. Não sei se vocês conhecem. E olha que eu não conheço só um, não. Pessoas que, de repente, estão aqui contigo, dividindo o pão francês, que estão, de repente, é promovido no emprego, virou outra pessoa. Tu, caramba, o que aconteceu? Não, calma aí. Existem situações que você, quando toma uma nova posição, assume um novo cargo, você tem que ter uma posição diferenciada de responsabilidade diante do seu emprego. Não é disso que eu estou falando. De repente, você hoje é peão na firma e amanhã você passa a situação de supervisor e aí aquele seu amigo que vivia pulando, que vivia escamando, e aí você chega e começa a apertar e fala assim, olha, a produção, aí, pô, que isso, agora que tá querendo me esculachar? Não, calma aí. A gente está falando de responsabilidades funcionais. Assume uma responsabilidade diferente, a cobrança é diferente. E diferente não é da igreja. Gostei dessa construção. Porque se você hoje é membro, você é cobrado de uma forma. Se você é auxiliar de trabalho, a cobrança é outra. Se você é diácono, a cobrança é outra. Se você é pastor, a cobrança vai ser outra maior ainda. Pelos homens e por Deus. E se você não aguenta, na boa, pede para sair. Por quê? Porque é melhor você chegar logo no começo e falar, Senhor, tá pesado demais, não aguento. Quero dar um passo atrás e rever, porque eu estava com muita ânsia e quis muito isso, mas eu não me preparei para tal. Estão entendendo? Do que, de repente, você levar uma coisa negligentemente e lá na frente você ser cobrado por tal. Olha que profundo isso. Ah, então você está falando para desistir do ministério? Calma, vamos interpretar minha fala. Eu estou dizendo que, às vezes, você quer decolar, que algumas pessoas aqui trabalham com aviação, né? E quando você tem um avião com uma capacidade de motorização que carrega, que transporta um determinado peso, você precisa fazer um cálculo de peso, de carga barra combustível, capacidade daquele motor e espaço de rolagem. O que você quer dizer com isso? Que se você tem um peso maior, e eu entendo esse negócio de peso maior, né? Você tem um peso maior, você precisa o quê? De maior distância de pista
Você precisa correr mais tempo na praia, alcançar uma boa velocidade para aí sim você... E aí depois que você decola, meu amigo, você vai em lugares que as pessoas nem imaginam. Não é isso? Porque você tem combustível suficiente, você tem carga, você tem capacidade, tem víveres ali, você tá preparado. A máquina voadora que você vai te fazer cruzar os continentes. Amém. Aí, de repente, você fala assim, não, mas eu não quero correr tanta pista, eu quero decolar logo. Aí, o que você faz? Bota pouco combustível. Olha que profundo isso. Não, mas tem que levar essas coisas que a gente vai precisar no meio do caminho. Não, mas é peso, tira. Porque eu quero decolar logo. Eu quero que já me vejam voando. Mas, na verdade, esse voo vai ser um voo curto. Porque não houve preparo. Então, às vezes, é melhor você... E aí, talvez você já tenha visto isso, principalmente em filmes, né? Que o pessoal vai acabar. Aí vai, o avião começa a decolar, aí não aguenta, ele vai e bate de novo na pista. Já viram filme de ação? Tem diversos disso, né? E você vai acabar a pista, eles vão chegar, vão dar tiro. Aí ele tenta decolar, o cara puxa o avião, aí mostra a roda, né? Saindo do chão, aí toca de novo. É isso que eu tô falando. Às vezes é melhor você... Antes de sofrer um acidente, botar a roda de novo no chão e deixar correr mais um pouco de velocidade, tomar mais um pouco de fôlego, para na hora que você decolar, você conseguir fazer coisas extraordinárias. Então entenda, eu não estou falando para você não faça, eu estou falando, faça da forma correta, para que esse voo tenha sustentação, para que você possa alcançar lugares extraordinários em nome de Jesus. Amém? O povo de Israel estava entendendo isso. Eu vou viver coisas extraordinárias, eu vou viver coisas muito grandes, mas eu preciso ter uma semana de tabernáculo. Eu preciso ter uma semana de Sucote. Eu preciso ter um momento de roda no chão. Eu preciso ter um momento para reabastecer o meu avião. Olha que profundo. Então, nesse momento eu paro, eu tiro tudo de conforto que eu tenho e eu vou ficar como meus antepassados ficaram, vivendo em cabanas. E é interessante que, quando você vai para estudar isso dentro da cultura de Israel, você vê que não tem classe social, não tem diferença. Isso é para todos. É do presidente ao mais humilde. Todos precisam cumprir isso nesse momento. Então, o povo que vive em deserto, Deus fala, no mês específico, que vai cair na nossa cultura entre setembro e outubro, no calendário lunar, não é isso? Então, nesse momento, que é um tempo de colheita, vocês vão fazer essa celebração. Só que eu vou explicar uma coisa para você. Pelo movimento do globo, esse é um momento de prosperidade, porque é o momento que vocês vão estar colhendo. Mas escute bem, vocês não vão lançar mão da colheita. Vocês vão pegar essa colheita que vocês tiveram, vão separar a primazia dela, vão separar a primícia, vão separar o dízimo dela. E esse dízimo vocês vão pegar e vão subir a Jerusalém e levar para o templo do Senhor. E vocês vão ofertar essa primícia. Depois que você ofertar essa primícia, que você consagrar todos os 90% que ficaram, junto com os 10% que vocês estão entregando, vocês vão apresentar e consagrar ao Senhor. Vão reconhecer diante dele que se tudo aquilo que vocês têm faz parte da mão poderosa de Deus que fez com que houvesse bonança e prosperidade sobre a vida deles. Após essa consagração, esse reconhecimento, vocês vão voltar e vão lançar a mão da safra e vão fazer dela o que vocês quiserem. Vocês vão curtir o melhor dessa terra. Estão entendendo? Então, esse era o objetivo da festa, desse momento específico de tabernáculo. Eles faziam essa separação, levavam para Jerusalém. E é interessante que, quando a gente entra também na questão da cultura, a gente vai ver que por 3 momentos os homens subiam em romaria, com destino a Jerusalém, para entregar as suas ofertas. Talvez hoje seja diferente, porque você fala dos seus dízimos, das suas primícias, uma vez por mês. Por quê? Porque hoje nós não estamos numa sociedade agrícola, nós estamos assalariados. Então, por isso que os cristãos, uma vez por mês, vêm e trazem o seu dízimo. Seria o paralelo das 3 safras de quem trabalha com plantação fazia. Então, antes de lançar a mão, a primeira coisa que ele fazia, ele já separa, e aí vem uma reflexão espiritual para você.
Talvez você seja até dizimista na casa do Senhor. Glória a Deus pela tua vida e você sabe que você está vivendo prosperidade. Mas preste atenção se você está vivendo dízimo e se você está vivendo primícia. Porque são duas coisas, são dois princípios. O dizimar o que eu ganhei é uma coisa. Fazer isso como primícia é uma outra coisa. Não, eu vou pagar minhas contas, eu vou ver, sobrou 10%, eu vou lá e entrego. Ok, você dizimou. Os princípios de dízimo estão valendo sobre a tua vida. Amém. Mas a primícia é, indiferente do que vai acontecer, eu, pela fé, faço questão de reconhecer primeiro a obra do Senhor. Amém? É interessante que eu normalmente não falo de valores de dinheiro na igreja. Mas, preparando essa mensagem, eu me deparei com isso e falei assim, Senhor, eu quero te pedir perdão se eu não estou falando sobre isso e estou impedindo pessoas de viverem coisas extraordinárias como eu vivo. Porque quem anda perto de mim sabe que eu vivo milagres. Não é verdade isso? Estou falando mentira? Eu vivo coisas assim que eu olho e falo assim, caramba, cara, é a mão de Deus. De repente, será que eu não estou deixando de ensinar por questões de vergonha, talvez? Alguns pastores têm essa questão de mexer nessa questão de dinheiro. Constrangimento, a outra falou ali nos bastidores, constrangimento. Então, se isso acontecer, eu quero pedir perdão em nome de Jesus. Vamos falar o que a Bíblia é e o que ensina por inteiro. Tranquilo? Então, na celebração, e aí agora a gente sai do deserto, a gente chega na questão, né, os homens já chegando em Jerusalém, e a semana de festas acontecia ali. E é interessante que na semana de festas existiam momentos diferenciados. E entre esses momentos diferenciados existia o tempo da glorificação, da exaltação do povo para Deus por tudo que ele tinha feito. Mas existia uma outra frente, né? Uma outra coisa, um detalhe aqui que eu quase pulei, né? Eu bati o olho aqui, eu lembrei. Quando ele falava da sucá, ou que sucote são as cabanas, sucá no singular, né, que é cabana. A construção dessa sucá tinha um detalhe importante. Tá? Você fazia ela com os ramos no teto. Mas é interessante que de dentro dessa cabana, você precisava olhar para cima e ver estrelas. Você precisava olhar para cima e ver os raios solares. Olha que profundo isso. Porque se eu olho para cima e vejo as estrelas e eu olho para cima e vejo os raios solares, quando chove, o que acontece? Está entrando chuva também. Não é isso? Então, era importante, naquele simplório lugar, eu ter acesso, eu poder ver e sentir aquilo que o Senhor tinha por firmamento, pelas bênçãos da natureza. Então, seja poder contemplar a luz da lua, ver os raios de sol, sentir os pingos de chuva, era uma das características que tinha essa construção. Olha que interessante isso, né? Eu ia pular esse detalhe. Então, eu preciso ter isso. Ele fala, o teto infiltra a chuva e o vento, penetra a luz do sol, ok. Né? Não há luxo, mas é cheia de calor, de tradição e de santidade. Era esse pedaço que eu estava procurando aqui. Açucar é um lugar de buscar santidade. E aí você pergunta, por que os judeus ainda hoje fazem isso, pastor? Hoje é outro tempo, é outro milênio, é outra situação. Deixa eu te dizer uma coisa. Se eu fizer a pergunta aqui, quem tem Xbox em casa? Ou PlayStation 4? Alguns aí já sei até que compraram 5 já. Né? Deus está... A colheita está sendo... já compraram até um 5, já estão estudando aí a questão do 6. Ô mistério. Né? Então, talvez você tenha uma boa plataforma de jogos eletrônicos. Se eu perguntar quem tem stream de filme aí, não vou nem perguntar quem tem stream, quem tem no mínimo 2 ou 3 diferentes, várias pessoas vão levantar as mãos. Quem tem assinatura de 2, 3, quem tem uma TV a cabo. O que eu digo com isso? Se você tem essas coisas, quer dizer que ou você
está vivendo na ilegalidade, junto às pessoas que têm feito uma distribuição clandestina dessas coisas, mas aí é uma conversa específica, essa conversa a gente tem no gabinete depois. Ou você está vivendo uma situação financeira diferenciada, onde está tendo um conforto de um algo a mais, de um dinheiro a mais do que o básico, que te, aleluia, glória a Deus, que te permite ter situações de conforto. Agora eu pergunto para você, se você tem TV a cabo com não sei quantos mil canais, se você tem diversos streams, se você já está com um PS5, com 5,5 já, com 2 controles, um que faz massagem na tua mão e tudo, tá aqueles joguinhos que o primeiro, mais básico, já entra com uns R$250, é daí para cima, você comprou uns 4 só esse mês, meu amigo, eu pergunto para você, qual é a tua tendência quando chega em casa da sua labuta diante disso? Qual é? Querer desfrutar, claro. É óbvio que você vai querer desfrutar. E é normal isso? Tem pecado nisso? Não. Então Deus é tão sábio que ele falou o seguinte, eu já vou deixar aqui um boleto aqui, um aviso para vocês, porque vai ter um momento lá na frente que vocês não vão estar numa situação de dificuldade. Lá na frente vocês vão estar vivendo um momento de bonança. E eu conheço vocês, porque eu formei vocês, eu já sei como é que é a natureza de vocês. Quando vocês estiverem numa situação de bonança, vocês tendem ao quê? Se afastar de mim. E aí entenda bem isso. Eu posso estar morando dentro da minha casa e ter minhas 2 filhas e não ter contato com elas. Você talvez olhe de portão para fora e fale, entrou os 4 dentro de casa. E aí eu tranco o portão, você fala, glória a Deus, a família está dentro, protegida, guardada. Mas pode ser que eu esteja sentado na sala, com um sorriso largo no rosto, com um saco de biscoito de chocolate numa mão e uma garrafa de refrigerante gelada na outra, e as minhas filhas estarem passando de um lado para o outro e não estarem nem aí para mim, não quererem compartilhar comigo disso. Difícil, né? De repente chega e fala assim, não, eu não quero parar do lado do meu pai, eu não quero ter convívio com ele. Eu estou na mesma casa, eu tenho o sobrenome dele, eu tenho a proteção dele, mas eu não tenho intimidade com ele. Isso pode acontecer? Pode, graças a Deus que em outra casa, que em casa a realidade é outra. Mas pode. Existem muitas pessoas que vivem isso muito mais do que vocês imaginam. Pessoas que, por mais que convivam na mesma casa, vivem mundos totalmente diferentes. Não conseguem ter o mesmo sonho, não conseguem ter a mesma fala, não conseguem nem equacionar o passo. Se tentar botar para dançar uma valsa, que é só um para lá, um para cá, um para lá, um para cá, não consegue. Não consegue ter compasso. São pessoas que vivem como verdadeiros inimigos, como se estivesse vivendo um jogo de war, uma batalha naval. E aí eu pergunto a você, por que Deus também criou o Sucote? Por uma outra razão. Para as pessoas estarem mais juntas. Porque se a luz da lua está batendo, a friagem também está passando. Então qual é a tendência das pessoas? Se unirem, se aconchegarem. Coisa que vivendo dentro de uma mansão, talvez elas nem se encontrassem. Olha que profundo isso, cara. Que Deus inteligente é esse? Hoje em dia, minha esposa falou uma coisa, o Senhor me deu até a visão. Hoje em dia, com uma tela de celular e com fone de ouvido, tem pessoas que estão perdidas dentro da igreja. Minha filha me olhou ali. Às vezes ela está ali vendo um desenho ali. Não está não, né, minha filha? Você está prestando atenção, aleluia. Glória a Deus. Ela me olhou, ah, o quê? Calma, não é revelação não. Mas às vezes você chega, bota, e eu vou dizer para você uma coisa. Fazia parte de uma outra igreja. Às vezes eu olhava do púlpito, tinha gente, literalmente, domingo de noite, escutando o jogo, vendo jogo de futebol na igreja. Aí se você fosse falar alguma coisa, alguém falando, não fala nada não, senão ele pode desviar. Desviar de quê? Desviar para onde? Vai que de repente, dando uma chacoalhada, desvia para o caminho do Senhor. Porque aonde eles estão? Longe. Vivendo religiosidade. Os corações estão longe.
Aí você chega aqui e fala assim, mas a pastora tá com um fonezinho na orelha. Deixa eu dar só o feedback. Ela tá acompanhando o nosso canal no Facebook para ver se a transmissão tá tranquila, que se cair ela já conecta com o pessoal da mesa. Ó, caiu o sinal aí, ó, reconecta de novo. Entenderam? O Instagram, a outra já tá vendo ali. No Facebook, cada um tá ligado num stream diferente aqui e a gente tá aqui pregando a palavra. Mas o fato é, muitas pessoas estão desviadas dentro da casa do Pai. Totalmente perdidas. E aí é interessante você se focar, porque algumas pessoas falam que desviado é aquele que está longe. Mas eu quero te dizer, uma frase que eu ouvi ontem do pastor John Bevere, que eu achei muito fantástico. Se você sair para correr uma corrida de cross country, de 5, de 10 quilômetros, pode dar 1h da manhã, 2h da manhã, e você pode continuar ainda com fôlego correndo. Pode ou não pode? Pode, tem alguns atletas aí. Tem gente aí atleta na igreja, né? Vocês não viram o que eu vi. Uma pessoa ali levantou a mão profeticamente, chegou a mim, quase que a lágrima desceu. Aleluia. Não vou dizer nomes por questões, mas você viu, né, pai? Aleluia, glória a Deus. Eu olhei para um ali, né, crendo que ele vai levantar ali, vai dar um glória a Deus. Ao outro do lado, levantou a mão, tipo assim, segurou no alto. Eu falei, meu Deus do céu, isso aí que é bonito na igreja. Aleluia. A gente não se move por vista. Varão, encosta nele e pega essa unção aí. Que ele Amém? Mas o fato é, você pode correr e nunca chegar a lugar nenhum. Você continua com o uniforme, você continua fazendo, mas você faz de uma forma leviana. Você não tem um norte. E ele falava sobre isso. Ele falava, muitas pessoas estão correndo, mas sinceramente, sabe onde vão chegar? Porque quando você não sabe qual é o teu objetivo final, muitas vezes você só está perdendo tempo. Você está tipo assim, vai que no meio do caminho eu vejo a faixa final, chegada e dá certo. Pode acontecer? Pode. Se você está nessa vibe, eu torço por você. Mas não é nada melhor do que você olhar e saber aonde está a estrela da manhã, a resplandecente estrela da manhã, porque ela vai ser o norte da sua vida, assim como eu tenho lutado para ser o norte da minha vida. Amém, igreja? Então, em nome de Jesus, quando você lembrar de Sucote, você lembra que um dos objetivos que o Senhor também tem é fazer com que a família esteja mais unida, junta, ligada, em comunhão. Amém? E quando ele te tira desses meios tecnológicos que você colheu através do seu esforço e da bênção de Deus sobre a tua vida, você opta por tirar um momento e falar assim, cara, eu não vou encostar em nada disso, porque eu vou separar um momento só para glorificar e exaltar o nome do Senhor. E aí, eu sei que tem muitos jovens que nos assistem, Brasil, Rio de Janeiro, Brasil e no exterior também. E eu vou dizer uma coisa interessante. Eu sei que tem estudantes no exterior, né? Pessoas que estão fazendo estudo no exterior, que fazem parte desse canal. Então, vou uma reflexão para você que eu estava estudando sobre a questão de PNL, de coaching, e posso falar também como professor. Um dos grandes maus que tem assolado os nossos estudantes hoje é a questão de se desfocar. Você acredita que você é um super-homem que pode fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Você acredita que pode estar ouvindo essa mensagem, varrendo o chão, cortando e fazendo costura, ponto cruz. Contando 3, 5 por 1. E eu te digo, você está enganado. 50%, 60% do que está sendo passado aqui, talvez até você guarde. Talvez até você lembre. Mas o contexto como um todo, você não tem capacidade neural para conseguir fazê-lo. Então, muitas vezes, você vai tomar outra pancada, porque, na verdade, o Senhor passou com um mapa na tua frente e você estava focado em diversas coisas ao mesmo tempo e você perdeu aquele detalhe. Interessante que, quando a gente faz preparação para concurso, né, e eu preparei uma turma que fez concurso há poucas semanas atrás, e as ligações, caramba, eu lembrei... Quando você, numa aula, fez uma brincadeira específica e na hora que eu estava diante da prova, eu lembrei da brincadeira.
Outra falando, eu lembro que você falou uma história assim, 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 aí você parou, e aí no meio você falou, você entendeu agora isso? E quando eu estava diante da prova, naquela questão, eu parei, fechei o olho e eu lembrei. Caramba, eu lembrei de você falando exatamente. Cara, que maneiro. Qual é o detalhe do concurseiro em relação ao crente? Porque o concurseiro sabe que a sua prova está chegando. Meu Deus do céu. O concurseiro sabe porque ele está se preparando. E muitas vezes o crente está negligenciando a sua preparação. E aí a gente sai do Sucote e volta e chega ao povo de Israel peregrinando por 40 anos, um tempo que não era necessário que acontecesse. Mas porque eles se distraíram no meio do caminho, tiveram que fazer mais uma volta. E eu convido você a refletir sobre isso. Será que na sua vida você tem passado por situações onde você está tendo que fazer looping, tendo que fazer volta de novo, como um carro de Fórmula 1 porque perdeu a entrada do boxe? Cheguei muito rápido, não tem como, senão eu vou bater. Cheguei muito devagar, passou outra na minha frente, perdi a entrada de novo. A equipe fala na volta 15, aí você perdeu a conta, já está na 16. Ai, meu Deus do céu, perdi a conta. Não, agora está chegando tudo certinho. Não, o outro carro entrou na tua frente, agora a gente tem que preparar tudo de novo. Tem que dar outra... Vocês que acompanham aqui automobilismo sabem do que eu estou falando. Algumas pessoas estão perdendo o compasso durante a sua história. Então, em nome de Jesus, se situe, tenha convicção do que você quer. Organize a sua mente e os seus sonhos. Porque eu quero dizer para você, naquele grande dia, muitas surpresas virão. Pastor, o que é isso? Entrou em Apocalipse, ao lado do Sucote, lá da peregrinação, agora vai em Apocalipse. Naquele grande dia haverão surpresas. E são pessoas que vão chegar diante do Senhor e falar, Senhor, Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu batizei um monte de gente. E o Senhor vai falar, hã? Desculpa aí, mas eu não te conheço não. Aparta-te de mim, maldito, não te conheço. Mas calma aí, eu vivi uma vida fazendo... Não. Você viveu fazendo uma vida do que você queria e não do que eu te chamei para fazer. Profundo isso, né? Uau, duro. Vou tentar te contar uma piada para ver se amenizava, mas não veio piada nenhuma, não. Eu estou pensando em mim. Porque lembre-se que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, que corta para os 2 lados. Enquanto eu estou manejando ela aqui, eu estou vendo o fio aqui do meu lado. Porque antes de vir para cá, eu estava com o meu joelho dobrado lá dentro, perguntando ao Senhor, Senhor, esse final de semana eu estou completando 10 anos de ministério. Será que eu estou sendo encontrado em falta diante de Ti? Será que eu estou negligenciando aquilo que o Senhor me chamou para fazer? Será que eu estou bem na foto, como o pessoal diz aí? Será que eu estou sendo mal na foto? Será que eu estou cuidando bem da minha família, da minha profissão, da minha carreira? Mas será que eu estou negligenciando o meu chamado? E aí uma coisa interessante, eu chamo você a refletir. Porque nós vimos um relato de um pastor da Hillsong. E quem não conhece a Hillsong, eu acho, se não me falha a memória, é a maior igreja da Austrália. E um pastor estava ali dentro, naquela mega estrutura. E aí, quem não viu o papo reto dessa semana, eu te convido a ver. Aí eu vou bota a descrição depois aqui no link. Que vai falar exatamente sobre isso. Sobre tomar a decisão de sair do maior, onde você está seguro, para o menor, onde você traz segurança. Então, a minha estação vai falar sobre isso. Então, ele decidiu, não, calma aí. Eu estou mais no... O que foi que Deus me chamou a fazer? Todo mundo fala, pô, mas você está fazendo muito bem feito. Ele, cara, você não está entendendo. No meu coração arde uma outra coisa, que foi o Espírito Santo que colocou. Então, deixa a estrutura, deixa tudo aqui montado. Então, você está com vocês aqui. Por quê? Porque agora eu tenho que ir lá fazer aquilo que o papai mandou fazer. Aí muita gente fala assim, que isso, cara? Tá maluco? A estrutura está toda montada, você vai abrir mão? Não. Eu quero estar no centro da vontade do meu pai. E aí esse pastor falou assim, eu encontrei um homem muito feliz e realizado, porque ele estava fazendo aquilo que o Senhor chamou ele para fazer num país pequeno. Aí tu, caramba, que interessante. Filipinas, se eu não me engano, saiu daquela mega estrutura na Austrália para fazer um trabalho missionário onde?
nas Filipinas. Aí tu, pô, mas que isso? E esse homem tinha descoberto a felicidade. E aí eu chamo você a refletir. O que você tem feito da sua vida? E aí o que tem feito e como tem feito. São duas coisas parecidas, mas são paralelas. Porque às vezes eu tenho feito, mas da forma errada. Amém, igreja? Bom, continuando então essa história aí. Né? Aí sim, preparação do socorro. Aí a gente chega propriamente na festa. E a festa está acontecendo. E a festa transcorre por dias, e é muita celebração, louvor e engrandecimento, porque as pessoas estão felizes, porque elas estão vivendo um momento de prosperidade. Elas tiraram o seu dízimo, elas estão fazendo a questão da primícia, elas sobem a Jerusalém para engrandecer o nome do Senhor, e aí eu chamo você uma outra reflexão. Meu Deus do céu, não está no esboço, mas veio aqui agora. O que acontecia naquele momento? Se você buscar a história, você vai ver que em vários momentos existia a questão dos países que faziam o entorno, o cinturão de Israel, que invadiam o território para roubar o quê? Safra e gado. Não é verdade? Várias histórias a gente vê falando sobre isso aí. Gideão, por exemplo, estava fazendo o quê? Correndo ali, tentando malhar alguma coisa, tirar alguma coisa, para o quê? Porque eles já contavam da invasão, do roubo, do saque que eles iam para sobrar alguma coisa para não morrerem de fome. Então ele estava desesperado correndo, quando o anjo chega para ele e fala o que falou. Isso é uma outra história, se você ainda não estudou, estude sobre esse livro, que é uma história fantástica. E nós temos uma mensagem no canal também que vai falar sobre isso. Então, existem pessoas que estão lutando para fazer o certo, prepararam tudo, só que agora chegou o momento da ordenança do Senhor. Agora, deixa isso tudo aqui e eu quero que você vá para o templo. Mas, Senhor, historicamente já invadiram, saquearam cidades. É isso mesmo? Eu tenho que virar as costas agora e andar em direção a Jerusalém, para o templo do Senhor? Qual é a grande moral dessa história? Pergunto eu para você. Você que é estrategista militar, você que é homem de operações, jogou War na tua infância, era o campeão do War da Zona Norte. E aí? Essa ação gerava uma grande vulnerabilidade. Grande vulnerabilidade, maior propensão de ataque. Então por que Deus mandava fazer isso? Pergunto eu. Sabe por quê? Para mostrar que ele era Deus. Se você confiar plenamente em mim, eu vou mostrar para vocês que ninguém toca nos meus amados. Aleluia. Se você agir em obediência ao que eu mandar você fazer, ninguém vai tocar em você nem na tua casa. Não, mas calma aí. E aí eu já contei essa história para algumas pessoas, eu não lembro se eu contei na igreja. Eu conheci um empresário que tinha uma pizzaria. E um dia eu saí da igreja e fui na pizzaria dele, sentei lá, falei assim, hoje eu vim comer sua pizza. E ele já de cabeça baixa, já sofreu, eu e um diácono. E ele já... Passei, meu Deus do céu, vai vir pancada aí, meu amigo. Ele fez aquela pizza, né? Pá, comi, saboreei, pontuei a massa, não sei o quê, porque tem pessoas que têm problema de tireoide e acabam ficando acima do peso. Tem outras que são... degustadores, né? Então, senti os detalhes, ó, esse ingrediente aqui tá bom, isso aqui tá bom, 10 aqui, 8 aqui, 9 aqui, pra beleza, tá muito bom, tá limpeza, beleza. Trouxe ali toda a questão de Sebrae para ele, toda a questão de coach para ele, ele ficou hiper feliz. Agora eu falei assim, agora vamos falar de uma outra coisa. Ele, já sei, pastor, já sei. Que eu não tenho ido à igreja, né? Eu falei, sabe que eu quase não notei? Aí ele, não? Falei, não, porque você já não vai há tanto tempo que já nem sinto mais tua falta. Já deu tempo, eu fiquei um tempo sentindo tua falta, só que agora já passou tanto tempo, aí já vai logo aquela chicotada, né? Porque carioca é uma raça, perde o amigo, perde a piada. Aí ele, pô, meu pastor. Eu falei, pô, meu pastor, eu já te vejo há tanto tempo que eu já nem lembrava direito. Você tá falando agora, eu lembrei, pô, é mesmo, né? Você já foi lá da igreja. Ele, pô, meu pastor, magoou meu coração. Eu falei, pô, me ajuda aí, cara. Mas vamos lá, brincadeiras à parte, o que está acontecendo? Aí, pastor, fala baixo aqui pro senhor. Eu falei, Vala, eu acho que os funcionários vão me roubar se eu sair daqui e for para a igreja.
Falei, tranquilo, beleza. Vamos lá então, vamos pensar. Quem faz massa? Quem faz massa sou eu. Interessante. Então você faz a massa e eles recheiam, preparam, fazem todo o resto. Só você faz massa. Só eu faço massa. Ninguém mais sabe fazer massa? Não. Ok. Se você abrir massa de 15 gigantes e 20 super gigantes, só vão conseguir vender 15 gigantes e 20... Aí ele, sim. Eu falei, e? Aí ele, entendi, pastor. Eu falei, simples. Se você chegar antes do culto e falar assim, ó, tá aberto aqui, ó, qual é a média que eu faço por dia? Aí ele, não, tem uma média do domingo, já tem já uma previsão. Então, você já tem já o teu norte. Perfeito? A gente voltou no norte. Então, você abre a quantidade que você vende normalmente num bom domingo. Não abre do mau domingo, não. Abre do bom domingo. E aí, quando você abrir a quantidade de massas do bom domingo, você deixa preso e fala, eu tô indo pro culto, né? Era de 7 às 9 o culto, 9, um pouquinho, eu tô de volta aqui. Aí ele parou, olhou e falou assim, pastor, eu vou fazer esse teste. Eu falei, o que eles vão fazer? Vão roubar queijo? Vão roubar linguiça? Azeitona? Aí ele mesmo, aí no caixa, quando você voltar, você vai ver o quê? Tinha 30 massas aqui, tem 5, vendeu 25. A féria de 25, tem 25 entrada? Acabou o problema. Ele, pastor, glória a Deus, que eu não tinha pensado nisso. Pois bem, esse é o lado coaching da história. Aí tá, no outro domingo tá ele lá na igreja. Nervoso, suando, inquieto. Fazendo sinal para ele, respira, mantém. Pastor, tá escado de levar. Respira, vai dar tudo certo. Acabou o culto 9 horas, 8h59 ele já estava na loja, que era perto. Eu acho que ele conseguiu correr tão rápido que ele chegou antes das 9, né? Então, a bênção apostólica, quando baixaram a mão para cumprimento o irmão do lado, ele já estava de novo. E aí? Estava todo mundo lá à toa. O que houve? Não sei o que, ele. O que houve o quê? Por que está todo mundo parado, ele? Porque não tem trabalho. Pô, mas não tem pedido. Não, você não entendeu, já vendeu tudo. Aí, calma aí, como é que é? 9 horas da noite já vendeu tudo que a gente está acostumado a vender no domingo até 1h da manhã. Não sei como é que tem gente que não está dando glória a Deus, pulando, passou gente correndo aqui, glorificando. Não entendo. Um dia desse... Entenderam? Quando você confia no Senhor, Ele faz não só a proteção, como Ele te surpreende. E é isso que o Senhor fez com Sucote. Ele falou, confia em mim. Confia. Confia em mim. Me obedece confiando que eu vou fazer. E assim acontecia. Literalmente o Senhor protegia o território deles para que ninguém viesse a tocar em Israel enquanto eles estavam naquele lugar. Mas chega um momento específico. Agora tem na face da terra um homem chamado Jesus. E Jesus estava no seu território e é dado a semana de tabernáculos. Os seus irmãos, que não acreditavam no seu ministério, chegam para ele e falam, e aí, vamos subir? Tá todo mundo indo, não sei o quê, vamos embora? Ele, não é chegado o tempo de ir, não. Mas vamos embora, vamos junto, vamos, né? Jesus já estava famoso. O que os irmãos deles queriam? Sair na foto com ele. E aí vem uma grande reflexão para você. Tem gente que quer sair na foto com você, mas que na verdade não está fechada contigo. Profundo isso, hein? Época de eleição, então agora tem gente que tá foto com candidato, tem um monte de gente saindo em foto. Mas na verdade não está fechado contigo. Não tem aliança contigo, não tem compromisso contigo. Só quer o quê? Ficar bem na foto. Esse é o detalhe. Essa é a importância da coisa. Então, os irmãos dele não acreditavam no ministério dele. Mas nessa hora de subir, queriam subir junto com ele. E ele chega e fala, não, pode ir lá. Tem outra parada que eu estou fazendo aqui, tá tranquilo. Tal. Não, então eles foram. Depois que eles foram, aí a Bíblia vai falar de uma outra situação, que aí Jesus vai e toma a decisão. E aí, eu já peço você deixar aberto ali em João capítulo 7. Deixa seu dedinho marcando ali. Mas me permita falar um detalhe antes. Um detalhe da festa. Já falei sobre o primeiro momento da festa, mas no final da festa tinha um segundo momento. E esse segundo momento
era o desfile, a marcha dos sacerdotes. Já leram sobre isso? E os sacerdotes botavam aquelas roupas brancas, bonitas, eles pegavam vasilhas de prata de água e eles saíam em romaria em direção ao tanque de Siloé. E no tanque de Siloé eles enchiam aquelas taças, aquelas vasilhas de água e voltavam de novo. E as pessoas faziam aquele grande corredor durante o caminho e as pessoas glorificavam e exaltavam o nome do Senhor. E era proclamado entre o Salmo 113 e o 118, fazendo essa romaria. E eles iam trazendo palavras proféticas dentro dos salmos, enquanto essa caravana seguia. Músicos em voltas tocavam seus instrumentos. Os levitas preparavam aquilo tudo. E as pessoas iam entoando, traduzindo. Para imaginar que coisa bonita. Era o ápice da festa, era o final da festa. Então, aquela romaria que saía do templo, chegava ao tanque de Siloé, pegavam a água e rumavam de volta em direção ao templo. E quando eles chegavam ao templo, eles faziam o quê? Eles pegavam aquele glorioso e faziam um derramamento das águas no altar. E aí você falava para mim, pergunta para mim, o que isso significava? Porque tudo na Bíblia tem o seu significado. O que eles queriam com isso? Explico para você, caso você não saiba. Aquela água derramada profeticamente ali era um ato de agradecimento pelas chuvas que caíram no momento certo e na intensidade certa, que estava permitindo que eles chegassem àquele lugar com os seus molhos, com suas ofertas e com os seus dízimos. Então, eles glorificavam a Deus que derramou a chuva no momento certo. Então, aquele ato profético do derramar daquela água buscava o quê? Um reconhecimento, enquanto as pessoas glorificavam e exaltavam ao Deus Todo-Poderoso. Amém? Só que isso tinha um segundo sentido. E qual era o segundo sentido? Pergunta para mim. Pois bem, o segundo sentido era um sentido profético. Que ao mesmo tempo que eles glorificavam pela água que caía, eles também profeticamente já agradeciam ao Senhor, porque sabia que na próxima safra Deus proveria a chuva. E a chuva na quantidade certa, para que houvesse vida. Para que houvesse frutificar. Porque quando você pensa numa agropecuária, eu preciso da água tanto para que haja vida nos animais, como o germinar da semente. Então eles já agradeciam profeticamente pelo que eles tinham colhido e já olhavam para a próxima safra, falando, Senhor, assim como eu já estou aqui agradecendo, já estou bendizendo o teu nome, profeta, porque eu sei que da próxima vez, no tempo certo, o Senhor vai permitir com que as águas venham do céu e inundem, derramem sobre a terra na justa medida, para que haja prosperidade de novo sobre Israel. Olha que lindo isso. Então esse era o segundo momento da festa. E aí sim, nesse momento da festa, eu convido a você a ir lá em João, capítulo 7, para a gente ler junto. João, capítulo 7. Até eu vou... Meio eletrônico, João 7. Aleluia. O que está acontecendo em meio a tudo isso? Os homens estão em Israel, em Jerusalém, perdão, e Jesus, depois que os seus irmãos foram, ele decide subir também. E a grande realidade é que, como sabiam que todos os homens tinham que subir, vários judeus já estavam preparando para aquele momento lançarem mão de Jesus. Olha só, a gente vai prender ele aqui agora, e na hora que ele botar o pé aqui dentro de Jerusalém, a gente pega ele, acaba com a raça dele, vamos aproveitar a oportunidade. Só que Jesus surpreende
E eu fico imaginando quando os irmãos dele passando, ó, a família dele já tá aqui as fotos, né? Aquele negócio de... Hoje, em filme de guerra, você vê que tem até o baralho, né? O cara vai botando o nome dos mais perseguindo o baralho. Que os soldados vão jogando o baralho, eles vão guardando o rosto daqueles que eles têm que, né? Jogada fantástica, uma estratégia fantástica. Então, quem é o as não sei o que lá, o não sei o que de Copa, não sei. Então, o cara, ele já guarda o rosto. Aí, ó, o não sei o que de Copa passou ali, ó, não é aquele ali não. Aí os caras vão lá e, opa, fulano, aí já pega o nome, já aprendia. E assim é uma estratégia que eles usaram muitos nas últimas guerras nos Estados Unidos. Pois bem, eu fico imaginando os irmãos de Jesus chegando. Ó, vem a caravana ali, ó. Aquela caravana tá vindo aonde? Tá vendo? Opa, é a caravana dele. Cadê os irmãos? Já fica de... Ó, os irmãos, aquele ali é irmão, aquele eu sei, não é irmão dele. Cadê ele? Não veio com a gente, não. Não veio, não. Meu amigo, para achar no meio da multidão é muito mais difícil. E Jesus vai e entra, só que ele faz o quê? Ele vai para o templo ensinar. Porque quando você está movido pelo Espírito de Deus, o espírito de medo não pega você. E nesse momento é interessante eu virar para a internet e falar de uma forma muito especial. Cuidado. Muitas pessoas estão vivendo um momento de prisão nas suas vidas. Pense o que é prudência e o que é espiritual que tem vindo contra você. 6 meses já devem ter passado, 7 meses de confinamento. Existem pessoas que ainda estão trancafiadas com medo de viver. Não estou falando com isso que você não tem que ter prudência, que você não tem que ter resguardo, que você não tem que ter uma separação, uma análise. Não estou falando isso, não estou falando que você tem que agir de uma forma impulsiva, não é isso. Mas eu quero chamar você a tomar cuidado. Se o que tem te movido é o cuidado ou é o medo. Porque se for medo, medo é espírito. Repreende esse medo da tua vida em nome de Jesus. Pois bem, Jesus não tinha medo. Então ele vai logo para o templo e ele ali começa a ensinar. E enquanto o nego está procurando entrar da cidade, cadê ele está chegando, ele já está lá no templo, ensinando. O nego, cara, ele está lá no templo. Cara, não é maluco, cara. A gente está querendo prender ele, ele foi para lá. Foi. Só que quando ele chega lá, ele começa a abrir os seus lábios e falar, meu amigo, a confusão é instaurada. Porque algumas pessoas que tinham somente ouvido falar, agora quando se deparam com Jesus, fala, esse cara é o Cristo. Esse cara é o Messias. Aí usou, não, isso é um impostor. Traduzindo, começou a ver o quê? Segregação de pensamentos lá dentro. E aí quando chega e fala assim, vamos botar a mão nele, vamos prender ele, meu amigo. Aí começa o burburinho, traduzindo, não conseguem prender Jesus. É nessa hora que eu convido você a seguir no texto comigo. E lá em João 7, no 32, vai falar que os guardas foram mandados para prender a Jesus. E aí segue o texto até o 35. Então os judeus disseram uns aos outros, para onde ele irá, que não possamos achar? Será que pretende ir para a diáspora entre os gregos a fim de ensinar os gregos? O que significa isso que ele diz? Vocês irão me procurar, mas não me acharão. Vocês também não podem vir aonde eu estou. Traduzindo, ficou, para aquelas pessoas naturais, ficou confuso o discurso dele. E aí a gente chega no 37, que diz o seguinte, no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Deixa eu te explicar uma coisa. Enquanto aquelas pessoas chegavam simbolicamente, a tradição diz, isso me arrepiar todo só de pensar. Imagina aquelas pessoas chegando ali no templo, os sacerdotes com jarros de água na mão e virando profeticamente água e de repente uma voz ecoa no meio daquele lugar. Exatamente o que o texto está dizendo. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Porque quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Meu amigo, eu imagino a unção que foi derramada sobre aquele lugar. Mas escute bem o que eu estou falando. Por mais que a unção tenha sido derramada naquele lugar,
pessoas tenham sido altamente impactadas, não foram todos que mesmo assim acreditaram no discurso dele. Muitas pessoas estão dentro do templo, mas estão embotadas nas suas mentes. Muitas pessoas estão dentro do templo, mas continuam cativas dentro do seu entendimento, onde coisas óbvias estão passando diante dos seus olhos e elas não conseguem enxergar. Jesus ali fazia o prenunciado do que estava sendo preparado para aquela nação. Existia a promessa do Cristo. Existia a promessa de alguém que iria transformar aquela sociedade, aquelas histórias. Eles clamaram tanto, estudaram tanto, focaram tanto nos detalhes, e mesmo assim, quando eles veem essa pessoa diante dos seus olhos, eles não conseguem enxergar. E isso é uma grande reflexão que eu trago para você. Quantas pessoas estão morrendo de sede e você oferece um copo de água para ela e ela fala assim, não, eu quero mate. Ou pessoas tipo a Thay, que falam, estou morrendo de sede, aí eu pego aquele copo de refrigerante gelado e ofereço a ela e falo assim, não, eu não tomo refrigerante, não, prefiro morrer de sede. Ah, mistério, aleluia. Você quer ajudar a pessoa ali, ó. Aí, depois da censura vai me chamar assim, ó, não usa refrigerante na próxima pregação, não, senão tu vai dormir no sofá. Minha nutricionista vai falar, não aproveita, não é o mistério de Deus. De repente, a tentação vindo na direção da ovelha, a ovelha começa a chorar, aí pronto, na próxima quinta tá ela brindando refrigerante com a gente, né, Felipe? Muitas vezes as pessoas chegam diante de nós querendo nos dar atenção e um cuidado, e nós estamos fechadas, declarando da nossa boca para fora que nós queremos, mas na verdade é tudo falácia, é tudo hipocrisia. Talvez você conheça alguém assim. Talvez o seu espelho conheça alguém assim. Aquelas pessoas estavam clamando durante muitos anos, décadas, séculos, milênios, para que o libertador chegasse, para que o Messias chegasse, e agora ele estava ali diante deles, dando todos os indícios possíveis. E mesmo assim, muitos não aceitaram, não quiseram ver. Muitas pessoas estão dentro do templo e Jesus Cristo tem batido a porta, pedindo a eles para entrar, que ele quer cear com eles, mas eles não têm aberto a porta, porque o que tem trazido eles à igreja é somente um ato religioso, é somente um ato filosófico, e não a crença que realmente o Filho do Deus vivo veio a esta terra para trazer transformação na nossa história. Enquanto isso, nós conseguimos contemplar ao nosso redor pessoas que estão sendo transformadas dia após dia, melhorando capítulo após capítulo da sua história. São pessoas que literalmente são testemunhos vivos, onde aqueles que estão à nossa volta olham e falam, está mudado, está diferente. O que aconteceu? Aí alguém chega e fala, ele virou crente agora. Sério? Não, tinha que ser essas coisas, cara, de crente. Porque não é possível, cara. Eu conheço isso aí, ó, há anos. Só dava dor de cabeça e agora tá mudado. Isso bebia igual um gambá, meu amigo, e agora tá sóbrio. Isso não cheirava cocaína, isso comia com pão, botava no pão, comia, porque era muito por dia. Sóbrio, transformado, liberto. Esse vivia invocando o mal pelas outras pessoas e agora ele está falando de vida, e vida em abundância. Jesus Cristo tinha um plano extraordinário, mas infelizmente algumas pessoas não entenderam. E pasmem, algumas delas estavam dentro da igreja. Algumas pessoas andavam ali escutando, mas não permitiram que aquela transformação entrasse em seus corações. Que aquela luz viesse na sua Sucote e entrasse o raiar, a luz entrasse para iluminá-las. Olha que profundo isso.
Ah, Deus viu, aleluia. São 10 anos de ministério pastoral. Mas são aproximadamente 28 anos. Pela primeira vez que eu escutei esse homem falar ao meu ouvido. E ele não falou somente ao meu ouvido, ele falou ao meu coração. Nunca mais minha vida foi a mesma. Eu nunca mais consegui voltar a ser quem eu era antes. Por mais que em alguns momentos eu até tenha pensado, ou tenha até tentado, eu não consegui voltar a ser. Ele já tinha entrado. Eu já tinha sido enxertado na videira. Era só talvez um ramo de espinhos. Mas que agora estava sentindo fluir dentro de mim algo diferente. Era a unção do Deus vivo. Apesar de ter pai vivo, e eu amo meu pai, eu entendi algo a mais sobre o que é pai. Que nenhum dos homens que estavam à minha volta tinham conseguido passar. Eu estava realmente apaixonado por esse Cristo. E o mais interessante é que eu não havia sofrido uma lobotomia dos meus sonhos, uma lobotomia das minhas vontades, não. Mas a grande realidade é que eu peguei aquele monte de sonhos e vontades e num dado momento eu olhei para eles e falei assim, Senhor, vem aqui, meu amigo. Olha aqui quais são os meus sonhos. Olha aqui quais são os meus planos. Ontem eu fui surpreendido com uma ligação do pastor Washington, lá de Recife. Eu vou ter que me acostumar, porque agora o pastor Washington não vai ser mais de Recife, vai ser de São Paulo. Então eu tenho que falar, o pastor Washington lá de São Paulo, então talvez eu erre nas primeiras vezes. E ele chegou e dividiu um sonho comigo. E ele falou, eu não contei isso para ninguém, mas eu estou contando para você. E aí ele começou a falar e a gente começou a construir aquele sonho, falando aquele, eu parei tudo que eu estava fazendo. Eu falei, calma aí. Se é para dividir sonho, vamos fazer a coisa direito. Porque eu sei, eu já estudei sobre isso, sobre não dá para dividir. E ele queria alguém para construir algo com ele. Deixa eu falar uma coisa para você. Algumas empresas estão adotando uma estratégia muito interessante. Que quando você chega para trabalhar, você pega o seu smartphone, coloca numa caixa e fecha com a chave. Você é proibido para a linha de operação com o celular na mão. Porque eles já viram que a quantidade de acidentes de trabalho estava aumentando exatamente porque as pessoas estavam o quê? Trabalhando e teclando, analisando, vendo meme, etc. Então, larguei tudo de mão, falei, opa, estava estudando. Eu falei, opa, tocou o bate-fone aqui, o meu amigo está me ligando de longe. Ele merece minha atenção. E eu falei, fala, meu irmão. Eu tenho uma situação de um sonho para dividir contigo. Aí eu então fechei a tampa do computador, falei, para tudo. Mulher bem, filha bem, tá tudo sob controle? Tá. Então agora eu vou me focar nisso aqui. Se há necessidade de dividir um sonho, eu quero estar contigo, pleno. E aí ele começou, não adianta ficar curioso que eu não vou dividir o sonho dele. Liga para ele, quem tem o telefone dele, e pergunta. Eu não vou contar, não sou fofoqueiro, pô. E aí a gente começou a construir. E aí, em meio àquele sonho dele, eu pude ter o prazer de trazer o quê? Alguns contrapontos. E aí você fala, pô, mas aí você botou areia no sonho dele? Não. Uau, profundo, o povo da construção civil aí, da engenharia, ó. Eu nunca pensei nisso, vê agora, descer do céu. Porque às vezes o que está faltando nessa construção é exatamente você colocar areia. Meu Deus do céu. Porque se você fizer a massa e estiver faltando areia, não dá liga, ela racha, não é isso? Ela racha. Então eu peguei a justa medida de areia e ó, derramei no sonho dele. E aí você pensa que isso matou o sonho dele? Não, isso fortaleceu o sonho dele. Ele falou, eu não tinha pensado por aí. Eu não tinha pensado nisso que você está falando. Mas o Espírito de Deus falou no meu coração que eu precisava te ligar. Porque talvez se ele ligasse para outras pessoas, só eu falasse assim, uau, maneiro, fantástico, vai lá.
vai lá, se der certo, deu, se não der, vai olhar para ela e falar assim, ih, se machucou, se deu mal. Mas aquele que é amigo, aquele que ama de verdade, não quer ver o amigo machucado. Então o que você faz? Para, calma aí, calma, devagar. Devagar. Eu preciso pontuar uma situação contigo aqui, ó. Antes da gente ir pro próximo capítulo, vamos analisar isso? Tá tudo bem contigo? Isso aqui, já analisou isso, já pensou aquilo? E aí no dia seguinte ele foi em direção ao sonho, foi no próximo capítulo da história, e ele falou, opa, diante daquilo que você falou, já fui com aquilo em mente, parei, pensei, analisei, e diante daquilo eu vi no plano A uma coisa diferente do que a gente conversou. O que eu fiz? Dei um passo atrás, e agora eu vou pro plano B. Eu posso dizer para você que Jesus Cristo tem o melhor plano para as nossas vidas. O melhor plano para a nossa história. O que eu convido a você é chamar ele para dentro do seu sonho. Chamar ele para dentro da sua história. Amém? Hoje é a celebração de Sucote. Eu quero te convidar a se colocar de pé em nome de Jesus, que eu quero orar por você. Lembre-se. Sonhe. Lute. Busque. Decore. Ornamente as bênçãos que vocês têm. Mas lembre-se que isso aqui, tudo é transitório. Que vai ter um grande dia que o chofar de Deus vai tocar e vai falar. Lembra que eu falei, Jesus Cristo dizendo, que eu iria preparar morada para você, mas Senhor, essa casa está tão bonita. Vem comigo, eu tenho algo muito melhor para você. Cuidado para não se prender demais às coisas dessa vida. Não estou falando para você não lutar e conquistar, entenda bem isso. Eu sou um sonhador, eu sou um lutador. Eu sou alguém que está vivendo coisas extraordinárias. Mas de vez em quando eu entro em Sucote. Para que eu não venha ficar preso por nenhuma dessas coisas. Queria convidar você a inclinar a sua cabeça, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te bendigo e te louvo pelo teu cuidado, teu carinho e teu amor. Nós temos experimentado coisas extraordinárias nessa face da terra. E nós sabemos que é a tua mão poderosa que tem sido sobre nós. Nós somos gratos por isso. Nós somos gratos porque sabemos que o Senhor tem trazido prosperidade para as nossas fazendas, tem trazido riquezas sobre nós. E nós somos gratos por isso. Mas também nós somos gratos pela ordenança do Sucote, Pai, para que nós pudéssemos parar em momentos específicos da nossa vida, para refletir que mesmo que vivendo em meio a tanta bonança e prosperidade, nós não podemos nos afastar do Senhor. Nós não podemos deixar que os confortos dessa vida venham nos aprisionar. Que em nome de Jesus Cristo, nós possamos sim administrar tudo aquilo que tem vindo às nossas mãos da melhor forma possível. Que nós possamos ter sonhos e sonhos extraordinários. Sonhos que vão muito além daquilo que nós podemos imaginar. Muito além do que está à força das nossas mãos. Que nós possamos viver sobrenatural nas nossas conquistas em nome de Jesus. Mas, Senhor, que em momento algum, nenhuma dessas riquezas e bênçãos que nós estamos vivendo venha nos afastar de Ti. Que nós possamos ter sempre o nosso Sucote. Nós possamos ter sempre as nossas tendas. E em meio a essas tendas nós possamos olhar para o céu e glorificar ao Teu nome pelo sol e pela lua, pela chuva e pelo orvalho. Sim, Senhor, muito obrigado. Que essa semana seja uma semana de bênção sobre nós. Eu quero apresentar esse momento, Pai, nesse ciclo que se termina no Tabernáculos. E nós entraremos agora num novo ciclo, Pai. E eu quero pedir ao Senhor que mande a chuva no momento certo, para que possa germinar os nossos sonhos, os nossos projetos, Pai. Em nome de Jesus. E que nós possamos glorificar e exaltar o Seu nome, Pai. Não só com dízimos e ofertas, mas com as nossas atitudes, posturas, com a nossa fala, com o nosso rosto, com a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Que as pessoas que estão à nossa volta possam viver um pouco dessa transformação, que essas pessoas possam experimentar dessa transformação, que essas pessoas possam sentir o cheiro, o aroma suave do Cristo através de nós. Que nós possamos ser luz neste mundo, Pai. Que nós possamos ser um sal que salgue, que faça diferença. Eu te suplico isso já te agradecendo, Senhor. Papai,
Nós sabemos que algumas situações que se apresentam diante de nós são literalmente armadilhas espirituais, prisões, cadeias espirituais, que às vezes atordam não só nossas vidas, mas aqueles que estão à nossa volta. Eu quero, em nome de Jesus Cristo, dar ordem agora no mundo espiritual, que cadeias que têm prendido famílias nessa igreja sejam quebradas, em nome de Jesus. Que pessoas sejam transformadas, que pessoas sejam libertas, em nome de Jesus Cristo. Que essas pessoas possam viver um novo de Deus, possam viver um sobrenatural, Pai. E eu já agradeço, como no derramar de águas sobre aquele altar, nós derramamos já o nosso agradecimento profético diante de Ti, por transformação de esposas, de esposos, de pais, de filhos, de avós. Meu Deus do céu, muito obrigado já pela transformação, Pai. Nós te bendizemos. Nós te agradecemos e nós te louvamos, porque Tu não és somente o Deus das nossas vidas, mas nós acreditamos que Tu és o Deus de toda a nossa família. Em nome de Jesus.